À noite, que na verdade é à tarde, né? Ou você podia ficar hoje à tarde aí, né? Bem desgraçado eu, né? Te convidando para ficar na aula. É porque é o seguinte, na turma da tarde, eu tô começando o movimento circular. Aqui eu já comecei, tô no meio, entendeu? Então tem uma partezinha que talvez você não tenha visto lá. Então vamos lá, gente. A gente estava falando de movimentos circulares. E já tinha falado especificamente do movimento uniforme, né? Vamos lá. Antes da gente fazer os exercícios, eu preciso ainda fazer uma teoriazinha, tá? Estudo dos movimentos circulares. A gente já tinha definido as principais grandezas, então a gente falou de frequência, falamos de período, falamos das velocidades angular e da velocidade linear, e falamos um pouco da relação entre esses termos. O que eu queria fazer hoje é falar um pouquinho sobre como a gente estuda, do ponto de vista de equação horária, movimentos circulares, tá? Então vamos lá. Equações horárias no MCU. A gente vai trabalhar o estudo de equações horárias para movimento circular uniforme. Embora a gente pudesse também fazer para movimento uniformemente variado, mas eu não vou perder tempo com isso porque não cai. Então imagina o seguinte, ó. Vamos primeiro colocar aqui uma circunferência. Aqui. Imagina que nessa circunferência tem um corpo que vai descrever um movimento circular. E eu quero descrever a equação de movimento dele. Eu quero criar uma equação horária que me permita saber em que posição está o corpo a cada instante da trajetória. Bom, o que a gente fazia na cinemática quando a gente queria montar uma equação horária? Primeira coisa é criar um sistema de referência. Então, o que a gente faz? A gente pega uma estrada, e aí na estrada a gente faz duas coisas, não sei se vocês lembram. A gente põe uma origem e adota um sentido como positivo, certo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Ah, um corpo está descrevendo uma trajetória numa circunferência? Sim. Então vamos criar aqui um sistema de referência. Eu vou ter uma origem, que vai ser um zero, e a partir desse zero eu vou descrever o movimento do corpo. O que normalmente a gente gosta de fazer? A gente gosta de usar, numa circunferência, um sistema de referência muito parecido com a trigonometria. Então, tenta imaginar que esse círculo é um círculo trigonométrico, tá? Você tem lá a distância, que é o raio, né? Isso que eu estou pontilhando aqui seria o raio, concorda? Ó, raio, aqui. Vocês já repararam que no círculo trigonométrico, todos os ângulos começam a partir daqui, ó? Aqui é o zero, e aí eu vou rodando no círculo trigonométrico para esquerda, não é? Então, por exemplo, se eu falar, olha, me dá um ângulo de 30 graus, você faz o quê? Isso aqui. Então a gente vai, de uma certa forma, imitar o sistema de referência da trigonometria. A gente vai dizer que aqui é o zero, e, e o sentido positivo é esse aqui, ó. Tá? Então aqui é o zero, aqui é a origem dos espaços. Só que é a origem dos espaços. Cuidado para não confundir origem dos espaços com posição inicial. A origem dos espaços é o zero na minha estrada. A posição inicial é de onde ele partiu. Ele pode ter partido daqui ou não, tá? Beleza. Aí, vamos considerar que ele partiu de uma posição S0, qualquer. Então, eu vou colocar aqui o corpo nessa posição aqui, ó, S0. Lembrando o seguinte, gente, como é que eu meço S0? S0 é esse arco aqui, ó.
Então ele partiu daqui, sei lá, de uma posição que está a 3 metros da origem. Entenderam? Isso aqui é o S0. Tá. A partir do momento que ele começa a desenvolver a trajetória circular, partindo da premissa de que ele está em movimento uniforme, como é que a gente consegue calcular um delta S para qualquer posição final? Como é que eu calculo esse delta S aqui? Isso aqui é um comprimento, não é? Tá. V não é igual a delta S por delta T? Nós estamos trabalhando com movimento uniforme. Então, o quanto ele vai andar num certo intervalo de tempo. Tudo bem? Eu simplesmente estou fazendo a mesma coisa que eu fazia para movimento uniforme. Ó, a velocidade dele é delta S dividido por delta T. Só que o delta S é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Então, a equação que a gente tem aqui é S igual a S0 mais VT. É uma equação de sorvete para o movimento circular. Lembrando o seguinte, ó, essa velocidade aqui é a velocidade linear. Linear, tá? Agora, o mais interessante não é nem olhar para essa equação, porque essa equação, de uma certa forma, ela já é uma novidade. O que que é interessante fazer no movimento circular? E isso é muito importante para a ondulatória, inclusive, tá? Porque tem coisas na ondulatória que vão aparecer daqui, para vocês terem noção. Lembra que eu posso expressar o movimento do corpo em termos de velocidade linear ou angular. Vocês lembram que a velocidade angular é delta φ por delta t? Então, a nossa ideia é usar a velocidade angular para criar uma equação horária de velocidade angular. Porque à medida que o ângulo, que o espaço vai sendo percorrido, o ângulo também vai sendo percorrido, concorda? Então, eu posso criar uma equação equivalente a essa, porém com a velocidade angular. Como que a gente faria isso? Pensa o seguinte, ó. O corpo ele partiu dessa posição aqui, não partiu? Então, olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse aqui é o ângulo que está associado à posição inicial, não é? Então, eu vou chamar isso aqui de ângulo inicial. Ângulo inicial. Eu vou escrever assim, ó. Φ0, tá? Esse Φ0 a gente chama de fase inicial. Na física, pessoal, quando a gente trabalha com esse conceito de movimento circular, onde a gente pode expressar os deslocamentos, as velocidades em função de ângulos, a gente não costuma usar o termo ângulo, tá? É fase, fase, tá? A gente usa também o termo em ondulatória. Então, isso aqui é a fase inicial. À medida que o ângulo, desculpa, à medida que o corpo vai andando, esse ângulo ele vai aumentando até chegar nesse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é a fase final. É o φ em função do S, tá? Por exemplo, quando o corpo tiver dado uma volta inteira, uau, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quando o corpo tiver dado uma volta inteira, quanto vale esse delta φ aqui, ó? 2π, então 360, tá? Beleza? Então você concorda que o delta φ, ele é o φ menos o φ0? Abre aqui, ó.
Ô, gente, olha como tudo é equivalente, ó. Para eu chegar no só sorvete, o que que eu fiz? Eu peguei a equação de velocidade e isolei o S, não é, ó? Agora faz o seguinte, pega essa equação aqui, ó, e isola o φ. O φ fica ômega t igual a φ menos φ zero. Portanto, φ igual a φ zero mais ômega t. Versão angular do só sorvete. Só sorvete. Φ for VT. Tá? O que que é o φ zero? É o que seria o equivalente ao S zero, né? O S zero eu chamo de posição inicial. O φ zero eu vou chamar de fase inicial. Tá? O que que é o ômega? É a velocidade angular. Tá? A gente vai pegar um exemplo para fazer isso, tá? Que eu acho bem interessante a gente trabalhar com números. Observa que para você montar essas equações horárias, tem uma coisa que é fundamental, que é o conhecimento, que é conhecer a velocidade, tanto a velocidade linear como a angular. Tudo bem? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um treino. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui de um corpo andando numa trajetória circular e a gente vai montar essas equações horárias aí para ver o que que elas nos fornecem, tá? Inclusive, a gente pode montar até gráfico, né? Imagina, gráfico de φ em função do tempo, gráfico de espaço em função do tempo, tá? A rigor, pessoal, não mudou nada, apenas o fato de que a trajetória é circular. Mas a matemática da coisa continua sendo a mesma, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, vai. Exemplo. Estou colocando aqui um tipo de questão para a gente conseguir fazer todos os cálculos que a gente já viu, tá? Então, ó, o nosso exemplo vai funcionar assim, gente. Se der conta errada, a culpa é minha, tá? No sentido de que eu não pensei nos números na hora de fazer. Então, se der conta muito quebrada, desculpa. Ó, eu considerei um π valendo 3, uma circunferência de raio 1 e um corpo que está dando 10 voltas em 40 segundos, tá bom? Ele partiu da posição inicial 1,5, ok? São as informações que eu tenho. Beleza. O que que a gente consegue calcular com isso? As primeiras coisas que a gente consegue calcular são período e frequência, ok? Aqui, a gente já pode calcular os dois juntos, né? Porque a gente já viu na semana passada que um é o inverso do outro. Então, calculando um, você já mata e já calcula o outro. Como é que eu poderia calcular o período, gente? Período é o número, desculpa, é o tempo necessário para que ele complete uma volta, né? Então, pera um pouquinho, ó. Ele anda 10 voltas em 40 segundos. 10 voltas em 40 segundos. Quanto tempo ele demora para dar uma volta?
Então, o nosso período vale 4 segundos. Ok? Sabendo que a frequência é o inverso do período, ou se você quiser, né? Se você não quiser usar essa fórmula, você pode usar também a definição de frequência. Vocês lembram qual que é a definição da frequência? Número de voltas por intervalo de tempo, tá? Ele anda 10 voltas em 40 segundos. Então a frequência dá 0,25. O quê? Aí aqui você pode colocar rotações por segundo ou hertz. Tanto faz. Tá bem? Vocês conseguem compreender o que significa isso, gente? 0,25 Hz seria um quarto de volta por segundo, né? 0,25 voltas por segundo, tá bom? Tá, achamos isso aqui. Agora eu quero achar as velocidades angular e linear. Então, agora eu quero calcular V e ômega. Gente, nós temos zilhões de formas para calcular V e ômega, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o V. O V é 2πr vezes a frequência. Você pode usar 2πr vezes a frequência ou 2πr dividido pelo período. Tanto faz. Você fica à disposição. Então, isso aqui vai dar V igual a 2 vezes 3 vezes. O raio eu coloquei 1 para não complicar a nossa vida, tá bem? E a frequência que vale 0,25, que é a mesma coisa que um quarto, né? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Portanto, a velocidade deu 1,5, é isso? É, metro por segundo. Vê aí. Hum. Vamos parar um pouquinho para refletir sobre os números, tá? Para ver como está fazendo sentido. Gente, calcula para mim ali rapidinho, por favor, de cabeça, quanto que vale o comprimento da circunferência? 6. Todo mundo chegou nesse número? 2πr. Quanto que é um quarto de 6? Hã? 1,5. 1,5 metro por segundo. É a mesma coisa que um quarto de volta por segundo. Deu para entender? Veja, a frequência não é velocidade, mas eu consigo comparar a frequência com velocidade. Isso aqui está escrito um quarto de volta por segundo. Quanto vale um quarto de volta nesse contexto? 1,5 metro. Então a velocidade está condizente com a frequência. Agora eu posso transformar o V em ômega. Como eu faço isso? V. Você pode calcular o ômega direto, né? Só que vamos lá. O que que é ômega? Vamos fazer aqui, ó. Ômega não é igual a 2π vezes a frequência? Isso é uma das formas de calcular o ômega, né? 2π vezes a frequência ou 2π dividido pelo período. Ô, gente, 2π vezes a frequência é ômega. Então eu posso escrever que o V é o ômega multiplicado pelo raio. Tá, ó. O V é o ômega, que é 2π F, só que com o raio junto. Então, isso aqui é uma relação rápida para você transformar um no outro, tá? V, 1,5, igual ômega vezes o raio, 1. Então, o ômega dá 1,5 radianos por segundo.
tá? Quando a gente trabalha no sistema internacional, perdão, quando nós trabalhamos no sistema internacional, o ômega, que é a velocidade angular, ela não sai em grau, tá? Ela sai em radianos por segundo. Beleza? Até aqui são coisas que a gente já tinha visto, né? A novidade vai começar a partir do item C, que a gente vai escrever as equações horárias. Então vamos lá. C. Escrever as equações horárias. Tá? São duas, né? Por que duas? Uma em função da velocidade linear, que seria essa equação que é a que a gente conhece, né? Do só sorvete. Ó. E a outra seria em função da angular, tá? Tá bom, vamos lá. É, S. Vamos começar com a só sorvete. Ô, gente, o S0 é a posição de onde ele partiu. Ele partiu daqui, ó, do 1,5. Então, tipo assim, no meu sistema de referência, o zero tá aqui, ó. O positivo tá aqui. A circunferência tem um certo comprimento, que vocês falaram para mim que era 6, né? E o cara partiu daqui, ó. Isso aqui é o S0 dele, 1,5. 1,5, tá? Então fica 1,5 mais VT. VT. Ó, essa daqui é a versão linear da equação. Agora, e como que fica a equação do ômega? Ômega igual ômega zero mais, não, π é igual a φ zero mais ômega t. Φ igual a φ zero mais ômega t. Ok? Tá. Quanto vale o φ zero? O φ zero seria o ângulo correspondente à posição inicial. Então, vamos voltar aqui para o desenho. O corpo, ele partiu da posição 1,5 numa circunferência cujo comprimento total é 6. Então, você concorda que se a circunferência tem 6 metros, né? E ele partiu do 1,5, é como se ele estivesse partindo de um ângulo que vale quanto em relação à origem aqui, ó? Quantos radianos? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Isso aqui dá 90 graus certinho, gente. Dá 90 graus, porque ó, a circunferência tem 6 metros, não tem? Então, ó, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Então, como ele partiu daqui, o ângulo em relação à posição inicial era exatamente de um quarto da circunferência, que é 90 graus. Ou, se você preferir, π sobre 2. Então, ele começa daqui, ó. Começa daqui e vai embora. Então, o φ zero dele é π sobre 2 mais ômega t. Ômega t. Olha que equaçãozinha bonita. Hum. Aí você fala assim, tá, Danilo, pra que serve essa merda? Para responder perguntas como as que você sempre respondeu. Por exemplo, quanto tempo demora
para esse corpo dar uma volta completa? Ah, professor, você calculou já aqui, né? 4 segundos. Tudo bem, mas eu quero mostrar para vocês que eu consigo chegar nisso aqui, ó, sem saber quantas voltas ele deu. Eu consigo. Eu consigo, por exemplo, usar essas equações para descobrir período, para descobrir frequência. Por exemplo, vamos supor que eu queira descobrir o período e a frequência. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa equação e perguntar para ela assim, ó, quanto tempo demora para você dar uma volta? Só que aí é o que está o problema, né? Como é que eu pergunto isso para a equação? Quanto tempo você demora para dar uma volta? Vamos pensar. O corpo está aqui, não está? Que posição ele está na nossa equação? Pi sobre 2, né? Para ele dar uma volta completa, ele tem que andar quantos pi? 2 pi. Então faz uma conta. Você está com pi sobre 2. Aqui. Se você andar mais 2 pi, você vai estar em que posição agora? Você não vai estar nessa posição? Você estava na posição pi sobre 2. Quando você der uma volta inteira, você vai estar na posição π sobre 2 mais 2π. Isso é igual a π sobre 2 mais 1,5 t. Aqui, ó. Tudo bem? Nossa, professor, mas que complicado. É complicado, sim. Então, escolhi uma posição, joguei a posição na equação horária. Beleza. Aqui, ó, como tem π sobre 2 dos dois lados, eu cancelo. Quanto vale o π mesmo no nosso problema? 3, né? Então, quanto que é 2 vezes 3? Olha o que eu acabei de achar. O que eu acabei de achar? O período. O período não é o tempo necessário para ele dar uma volta completa? Então achei o período. Achando o período, você acha a frequência. Oi, você nunca vai usar 180? Não, não, vamos lá, devagar. Vamos lá. Gente, pi é um número, ok? Que vale 3,14. Quando eu vou expressar o radiano, porque tipo assim, né? Se eu pegar o comprimento de uma circunferência, eu posso expressar ele em termos de metros. Então, por exemplo, eu quero saber, desculpa, eu quero saber quantos metros tem a circunferência. Eu estou usando π igual a 3 aqui. Ou 3,14, aí vai depender do arredondamento. Então, aqui, quando eu estou usando π igual a 3, eu estou me referindo ao comprimento da circunferência. Ponto. Só que nós sabemos que o ângulo também pode ser dado em função do π. Então, quando eu estou preocupado em expressar ângulos, aí eu uso aqui, por exemplo, o grau. Então, por exemplo, eu poderia escrever essa equação aqui, ó, em grau. Ficaria assim, ó, φ igual a 90 mais 1,5. Aí eu teria que colocar isso aqui em grau. Tananã T. Tá? E aí, o que que acontece? Por exemplo, eu quero saber qual é o período. Então, vamos supor, eu quero saber qual é o período. Então, o que que eu tenho que fazer? Ele está no 90, ele vai ter que andar mais 360. Então, na hora que eu faço isso, é 90 mais 360 dá 450. Eu venho e ponho aqui, ó. Então, qual que é... Vou tentar responder a sua pergunta de forma bem objetiva. O pi, ele é um número, sim, mas você vai enxergar ele como número quando você estiver preocupado em calcular comprimentos. Toda vez que eu estiver preocupado em calcular graus ou radianos, aí eu uso 180, tá? Eu acho que fica mais fácil de pensar assim. Beleza? Você quer ver outras coisas que eu posso perguntar para a equação?
Em que instante você passa pela origem pela primeira vez? Porque, tipo assim, o negócio tá girando lá. Uau, uau, uau. Vai ter uma primeira vez que ele vai passar na origem. Então vamos perguntar isso para a equação, quer ver, ó? Qual instante o corpo passa pela origem, pela primeira vez? E você começa a perceber, inclusive, que com essa equação você consegue descobrir o que você quiser. Ah, eu quero saber quanto tempo ele demora para passar pela 10ª vez na origem. Quanto tempo demora para ele passar aqui pela 4ª vez? Tudo vai depender do ângulo que você está considerando. Então vamos lá. Como é que eu responderia esse tipo de pergunta? Ó, qual é o instante em que o corpo passa pela origem pela primeira vez? Porque ele não partiu da origem, né? Ó, ele partiu daqui. Então eu quero saber em que momento ele passa aqui, ó, Uau. Pela primeira vez. Eu posso fazer essa pergunta para as duas equações. E você escolhe qual você quer trabalhar. Por exemplo, se eu for usar o sorvetão, o só sorvete, que número eu tenho que pôr aqui? Hã? 6. Por que 6? Porque a- quando ele passar a primeira vez na origem aqui, ó, ele não vai estar na posição 6. Cada vez que ele dá uma volta é 6, não é? Então ele saiu da 1,5 e quer parar no 6. Se você não quiser usar a equação do só sorvete, você usa a equação do ômega. Para ele passar na origem pela primeira vez, ele tem que estar em que posição aqui? 2π. Quando ele passar a primeira vez aqui, ó, ele vai estar exatamente no 2π, no 360 graus. É a primeira volta que ele deu. Então eu faço isso, ó. Φ, que é a posição final. 2π igual a π sobre 2 mais 1,5t. Ok? Lê. 2π, gente. 6 menos π sobre 2. Eu estou usando π valendo 3 por conta do valor aqui, ó. Igual a 1,5t. É isso? Vocês viram que eu já passei para cá, né? Tá? Então vai dar 3 igual a 1,5t. Então o t deu 2. Tem alguma conta estranha aqui. Ah, eu já descobri qual é o erro. Π sobre 2 não é 3. É 1,5. Descobri o erro. Tudo bem, gente? Aí fica, ó, 6 menos 1,5, que dá 4,5, né? Igual a 1,5t. Tá? Vê se vocês conseguem encontrar sentido matemático entre esses dois números aqui, ó. Esse aqui é o tempo que ele demora para dar uma volta inteira. Ó, 1, 2, 3, 4. Deu uma volta inteira. 4 segundos. Para ele chegar aqui, ele teve que andar, ó. 1, 2, 3. Olha ali, ó. Saiu, tá? Tirei vocês da zona de conforto, né? Acharam que vinha aqueles negócio de correia. Se fuderam. Eu gosto assim. Esse ano a gente vai até o fundo do poço. Together. Vai ter até equação de onda esse ano.
Vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos fazer exercícios? Deixa eu fazer um adendo, tá, pessoal? Durante os exercícios, em alguns momentos eu vou ter que voltar para a teoria, tá? Então, estou deixando esse aviso porque eu sei que alguns de vocês gostam de anotar. Então, em algumas questões, eu vou dar uma parada, vou voltar na teoria, para a gente ir contextualizando as situações. Agora, olha que interessante isso que a gente está fazendo, tá, pessoal? A gente costuma, na matemática, utilizar essa ideia de que uma coisa está girando para representar uma onda se propagando. Então, quando a gente for estudar a ondulatória, numa das partes matemáticas, onde a gente precisar expressar a equação de uma onda, a gente vai usar muito essa dinâmica de movimento circular, tá? Então, por isso que eu estou dando uma atenção um pouco especial sobre isso aqui. Gente, os exercícios estão na página 80 e alguma coisa, né? Vixe, nada a ver. 34. Ai, estamos acabando cinemática, graças a Deus. Agora vai começar a lei de Newton, logo menos. 34. Exercícios de sala. Questão número um. Uma partícula descreve MCU, movimento circular uniforme, de raio 2 metros, com frequência. Peraí. MCU, o raio é 2 metros, a frequência é 2 Hz. 2 voltas por segundo. Com π igual a 3. Então, ó, aqui, ó, que você estava perguntando, Mi, quando ele fala π igual a 3, é sempre que eu for substituir numa coisa que não seja grau, não seja radiano, perdão, tá? E tem A, período, B, frequência, não, velocidade angular, linear. Ah, tem uma coisa aqui boa. Tá, vamos fazer aqui. Período. Quanto que deu o período? Ô, gente, se o cara dá 2 voltas por segundo, pensa, 2 voltas por segundo. Quanto tempo ele demora para dar uma volta? Meio segundo. Período, meio segundo. O período é o inverso da frequência. 1/2, que dá meio hertz. Meio hertz é foda, né? É porque parece que hertz está no plural, né? Qual é o singular de hertz? Hertz. Ó, meio hertz. B. Velocidade angular. 2πf. Pode ser? 2πf. Ômega igual a 2πf. Aí, ó, aquilo que a gente estava falando, Mi, de novo. Vamos supor que eu queira colocar 3 aqui. Eu posso. O que vai acontecer? 2 vezes 3 dá 6, vezes F, 12. É isso? Aí fica radianos por segundo. Agora, se eu quiser jogar isso para grau, aí fica ômega igual a 2π, são 360. É isso, né? É. Vezes a frequência, dá 720. Então eu colocaria 720 graus por segundo. Seria o equivalente, só que em graus, tá? Aí no C, velocidade linear. V igual a ômega vezes o raio. Estou usando aquela formulinha que relaciona as duas, tá? O V com o ômega. Então fica V igual.
Eu vou usar o ômega 12 radianos, tá? 12 vezes o raio, que é 2. Então a velocidade vai dar 24 metros por segundo. Quer ver uma coisa? Calcula para mim o comprimento da circunferência. 2πr, não é? Quanto dá 2πr? 12. Conseguem fazer essa conta rápido? 2πr dá 12. Duas voltas por segundo, ó. Duas voltas por segundo. Duas voltas por segundo, tá? Aqui, eu fiz uma cagada aqui, né? Vocês viram. Qual que foi a cagada? Aqui não é hertz, tá, gente? Desculpa aí. É segundo, tá? Agora, e a D e a E, cara? Essas duas são legais da gente discutir, porque sai da formulinha. Aceleração escalar, aceleração centrípeta. E agora, caralho? Escuta, já começa com uma pergunta. Como é que eu posso calcular a aceleração se a porra do movimento é uniforme? Vai, me desmoralize, por favor. Como é que o exercício pode pedir para eu calcular a aceleração no movimento uniforme? Eu preciso lembrar que nos movimentos circulares existem duas acelerações possíveis. Uma vez que o corpo está em movimento circular, obrigatoriamente ele tem que ter uma componente de aceleração para o centro. Essa aceleração, ela é uma aceleração especificamente criada por Deus para fazer a velocidade do corpo virar. Então, se o corpo quer virar a velocidade, se o corpo quer alterar a direção do vetor, ele precisa de uma aceleração especificamente criada para isso, que é a centrípeta. Essa aceleração existe e ela é calculada como v quadrado dividido por r. Só que o que que acontece, pessoal? Pode acontecer de o corpo, além de estar fazendo uma curva, estar acelerando ou freando. Caso isso ocorra, para que eu consiga explicar, eu preciso considerar a existência de uma segunda aceleração, que é a que ele chama de escalar. Então, ó, só uma coisa que eu gostaria de escrever aqui para a gente lembrar. A aceleração escalar existe apenas nos movimentos acelerados ou retardados, tá, pessoal? Então, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu na semana passada. Supondo que o movimento fosse acelerado, eu teria uma segunda aceleração para cá, que empurrasse o corpo cada vez mais rápido. Se o corpo estivesse freando, a minha aceleração seria para baixo. Agora, nesse caso, ele fala que o movimento é uniforme. Quando ele fala que o movimento é uniforme, ele está dizendo: olha, a velocidade não aumenta nem diminui. Ele não está nem em movimento acelerado nem em movimento retardado. Então não existe aceleração escalar neste caso. Não existe um vetor de aceleração escalar, tá? Essa discussão ela é sempre boa da gente fazer, tá? A gente ainda vai fazer várias vezes, né? Toda vez que aparecer um movimento circular, eu vou falar disso de novo, porque isso é muito importante. Ele pede para calcular, né? Vamos lá. Então, ó, a aceleração escalar é zero. A aceleração escalar é zero. Agora, eu vou calcular a aceleração centrípeta.
Oi, é a mesma, exatamente a mesma. Ele chama de escalar, mas pode ser. Por isso que eu falei que ele chama de escalar. A gente costuma chamar de tangencial, tá? Mas é a mesma. A aceleração centrípeta, gente, que é o item E. Puta, conta chata. V ao quadrado, 24 ao quadrado, dividido por 2. 24 dá 12. 12 vezes 12, 144. Vezes 2, acho que dá 288. Confere aí, metro por segundo ao quadrado. Que dá mano, quase 30 G. Quase 30 G. Uma aceleração de quase 30 gravidades. No- Qualquer pessoa dentro desse movimento aí não conseguiria sobreviver. A gente, né, de novo essa discussão, eu sempre faço essa discussão. Se você estivesse lá dentro e pedissem para você representar como você está sentindo essa aceleração, como que eu estaria sentindo ela? Lá dentro. Se eu estivesse lá dentro, eu estaria, eu estaria a todo momento tentando escapar por inércia. Então, para mim, lá dentro, eu ia sentir uma aceleração assim, ó, centrífuga. Todo corpo que está dentro de um sistema em movimento circular, ele vai se sentir, entre aspas, pressionado para fora por conta de um efeito inercial. A gente chama isso de efeito inercial, que é essa tentativa constante do corpo escapar, que é justamente a primeira lei de Newton. Ah, mas o corpo não escapa. Tudo bem, por conta dessa aceleração. Então veja, isso aqui é uma pergunta que ela é bem louca em exercício de vestibular. Essa aceleração aqui, ela existe. Ela está sendo criada por conta de uma força. Sei lá que diabo de força é essa. Agora, essa aceleração, ela não existe, hein? Ela não existe. Ela é uma aceleração aparente. Ela só vai ser percebida para quem está dentro do negócio. Tudo bem? Mesmo módulo, cara. Ela é de mesmo módulo, mesma direção, a única coisa que muda é sentido oposto, tá? Só um parênteses sobre essa percepção, que isso aqui é uma coisa foda. Foi justamente esse tipo de raciocínio que começou a fazer o Einstein desconfiar de que gravidade não é uma força. Porque qual que era o pensamento do Einstein ao analisar uma situação dessa? Tá, vamos supor que a gravidade seja uma força. Então quer dizer que se o corpo está caindo, é porque tem uma força puxando ele para baixo. Então essa é a explicação do Newton. O Einstein questionava justamente uma situação como essa. Tá bom. Se existe uma força que acelera os corpos, se existe uma força que acelera os corpos, como que esse cara está sentindo essa força se não tem ninguém jogando ele para o lado? Essa era uma pergunta que o Einstein não sabia responder. E foi justamente se baseando em situações como essa que o Einstein começou a desconfiar de que gravidade não é uma força. E aí, a partir dessa desconfiança, ele desenvolve toda a teoria da relatividade, que chega de fato à conclusão de que gravidade não é uma força. Gravidade é uma outra coisa, que tem a ver com a história do espaço-tempo. Tá? Então, aprender a pensar dentro do referencial é muito importante para vestibular. Lembra dos problemas do elevador? A gente vai falar sobre isso também, tá? Beleza? Deixa eu só colocar aqui, ó. Só uma coisa, peraí, rapidão. Só para escrever para não deixar isso passar. Aceleração fictícia. Isso aqui é um efeito inercial, tá? Isso aqui é um efeito inercial. Fala. De forma nenhuma. Tava esperando alguém levantar essa bola. Por que que eu não posso dizer que isso aqui é um paração e reação? É que assim, se você não souber responder essa pergunta, não tem problema, tá? Porque a gente não discutiu isso ainda.
Mas existem condições para você dizer que um par de forças, sejam ação e reação. Então, por exemplo, eu já posso descartar isso aqui como sendo ação e reação porque não são forças, são acelerações. Mas vamos forçar um pouco a barra. A aceleração centrípeta é por conta de uma força. Se essa aceleração fosse uma aceleração real, ela também seria motivada por alguma força. Mesmo assim, eu não poderia chamar de ação e reação, porque está no mesmo corpo, tá? Beleza? Embora a gente possa parar a discussão na questão da ação e reação, porque isso aqui não é uma aceleração verdadeira, né? Beleza? Agora eu já escrevi, tá? O que eu precisava. Isso daí a gente continua. Questão 2. Questão 2. Um ciclista realiza ou descreve um movimento circular uniforme de raio 100 metros, com uma velocidade linear de 36 quilômetros por hora. Raio, 100 metros. Já vamos colocar a velocidade em metro por segundo, né, gurizada? Já deu. 10 metros por segundo. Determine para o intervalo de tempo igual a 10 segundos o ângulo e o arco descrito pelo ciclista. Então ele quer saber o seguinte: no instante t igual a 10, isso é. Ele quer saber qual é a posição e qual é o ângulo que ele descreve. Ô, gente, vamos considerar π igual a 3, né? Embora ele não tenha falado aqui. Mas vamos colocar um π igual a 3. Aí. E aí, por onde a gente começa? Bom, gente, eu tenho a velocidade, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. A velocidade é 10 metros por segundo. Opa. S igual a S0 mais VT. Aqui. Observem um detalhe. Ele quer saber quanto o cara andou em 10 segundos, certo? Percebe que no exercício ele não diz de onde o cara partiu. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou considerar aqui a origem e, óbvio, que eu não sou besta, eu vou colocar o cara partindo da origem. Que nem a gente sempre faz nas queda livre, lá nos caralho lá. Tá? Beleza. Aí a equação fica assim, ó. S igual a S0 mais 10t. Tá, e agora, gente? O que que eu faço? Eu quero saber quanto ela andou em 10 segundos, certo? Taca 10 aqui, acabou. Simples. S igual a 0 mais 10 vezes 10. Andou 100 metros. Ela andou 100 metros. Agora vamos descobrir o φ? Vamos fazer o φ. Vou fazer do jeito mais chato, tá? Ó, φ igual a φ0 mais ômega t. Bom, se eu estou considerando que ele partiu da origem, fala que isso aqui vale zero. Quanto vale o ômega? B igual a ômega R, não é? Então fica 10 igual a ômega vezes o raio, que é 100.
Então, o ômega vale 0,1 radiano por segundo. Então, fica φ igual a φ0 mais 0,1 t. Aí, o que que eu faço aqui? Ele quer saber qual é o arco que ele andou em 10 segundos, não é? Põe 10 aqui. Φ igual a 0,1 vezes 10, que dá 1 radiano. 1 radiano. Aí. Qual é o comprimento dessa circunferência? Peraí. Quanto que vale o comprimento da circunferência? 2πr, não é? 2πr. 2πr. Isso vale quanto em termos de valor, né? Se eu considerar o π valendo 3 e o raio que é 100, então vai dar 600 metros, tá? Ele andou 100 metros. Seria um sexto da circunferência, né? Um sexto. A gente poderia transformar isso aqui para grau, se quiser. Como que eu faria isso? Como que eu transformaria isso para graus? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Pi radianos equivale a 180. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, não é obrigatório. É só para a gente ter noção do quanto que é isso aqui em grau, tá? Então, ó, pi radianos vale 180. Como a gente está considerando pi 3, eu vou colocar 3 aqui na caruda. Então, eu vou falar o seguinte, ó. 3 radianos, 180, ok? 1 radiano, x. Essa conta está arredondada, tá, pessoal? Mas eu quero fazê-la porque eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui o x deu quanto? 60 graus, tá? Multiplicando em cruz aqui, vai ficar 180 dividido por 3, 60 graus. Perceberam uma coisa? Gente, a cara vocês estão... Tá, eu já entendi. Vamos acelerar para almoçar, né? Já entendi o recado. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a circunferência inteira tem 600 metros. A gente acabou de descobrir que ele andou 100 metros em 10 segundos, né? Que a pergunta era essa: quanto que ele andou em 10 segundos? Vocês pararam para perceber que 100 metros é um sexto da circunferência? Quando você faz o cálculo em graus, olha o que que saiu: um sexto. 60 graus, que é o quanto ele anda em 10 segundos, é como se ele tivesse feito isso, ó. Ele andou 100 metros e para isso ele percorreu um φ de 60 graus. Entenderam? A equação horária, ela permitiu que eu descobrisse o 100 e depois o 60, em termos de graus ou o delta S mesmo. Fala. Não, não. Isso aqui, na verdade, o que eu sei é que pi radianos vale 180. Pi vale 180. Só que no lugar do pi eu pus 3, porque eu quis arredondar quando o exercício mandar. Ele vai pedir para você considerar o pi valendo 3. Ele fala, considere pi igual a 3.
E aí você usa. Eu vou dizer para você honestamente, ninguém vai mandar você usar 3,14. Se mandarem usar o 3,14, pula a questão. É, porque ela é foda por si só. Denuncia, ligue. Como é que é? É assim? Dedo para dentro? Denuncia. 3. Um corpo realiza movimento circular uniforme com velocidade igual a 9π metros por segundo. Sabe-se que o raio da trajetória vale 18 metros, 15 metros, e no instante inicial, o ângulo de fase vale π/4. Vixe Maria, calma. Vamos lá, devagar. Ele está em movimento circular uniforme. A fase inicial é π/4. O que mais que eu sei? O raio vale quanto? Ele não deu raio, né? Ah, ele deu aqui 16. E a velocidade é 8. Ah, não, é 9π. Essa velocidade que ele deu aqui, olha que filho da puta. Ele deu a velocidade escalar, só que com π no meio. Então a velocidade que ele deu é o v, tá, gente? É o v. 9π metros por segundo. Isso. Determine a velocidade angular e escreva a equação horária. Quanto que é a velocidade angular, gente? Vamos lá. V igual a ômega vezes o raio, certo? Estou calculando o item A já, tá, pessoal? Velocidade 9π igual ômega vezes 16. 9π por 16. Vou deixar assim, né? Ômega igual a 9π dividido por 16 radianos por segundo. Não dá para simplificar, deixa assim, tá? Também não precisa transformar em grau, bobeira. Agora eu quero fazer o sorvete, só que com φ. Eu quero fazer isso aqui, ó. Φ igual a φ0 mais ômega t. Ele deu a fase inicial, que vale quanto? π/4. Então, ó, π igual a π/4 mais 9π sobre 16 t. Fechou, gente? Hum, porque ele deu o ângulo. Se ele tivesse me dado S0, eu usaria só o sorvete. Tá? Tudo bem? Oi. Ih, não, eu quero dar uma bugada aqui. Como é que é? Simplificar o quê? Não, não, feio não é feio, mas o que que você quer deixar ele menos feio? Você quer fazer uma harmonização facial, né? Todo mundo que faz harmonização facial fica com a mesma cara. Pode ver. Vocês conhecem um cara chamado Estênio Garcia? Procura no Google, depois Estênio Garcia, e depois vocês olhem a harmonização facial de todas as pessoas do planeta.
Vocês vão ver. Tá, mas voltando. Não, 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 para. Não vai procurar agora, velho. Você perguntou o bagulho aqui. Nossa, uma putaria. Como que você quer que eu faça pra simplificar isso aqui? Pi mais 9 pi. Ah, você quer colocar aqui. Peraí, eu não entendi essa conta que você fez. Pi. Você tirou pi sobre 4? Porque não tem como. O que eu poderia fazer aqui, se a gente quisesse, seria tentar colocar o pi em evidência, mas ia ficar mais feio ainda. Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar π sobre 4 em evidência, porque dá, dá. Quer ver, ó? Φ igual a π sobre 4 mais. Olha como eu vou escrever 9/16. Π sobre 4 vezes 9 sobre 4 vezes t. Aí a equação ficaria assim: se eu pegasse e tirasse o π sobre 4, ficaria assim, ó, φ igual a π sobre 4 vezes 1 mais 9 quartos de t. Tem umas equações de ondulatória que são muito nesse formato, mas aqui não é interessante de fazer isso ainda, tá? É só deixar feião mesmo assim. Na verdade, não tá tão feião, sabe por que que não tá? Porque essa equação serve para quê? Para eu descobrir o ângulo que ele andou. Por exemplo, calcula para mim a posição no instante 4. Põe 4 aqui. 4 com 16 vai dar 9 quartos, mais π sobre 4 dá 10 quartos. Acabou. Você já faz a conta, entendeu? Não é tão foda. Aquela é esquisita mesmo. Olha o que ele vai perguntar no item B. Calcule o ângulo de fase no instante 4. Ó, qual é o ângulo que ele está? Porque é o que eu falei, eles usam o termo fase para ângulo. Então, tipo, é ângulo de ângulo, tipo assim. Entendeu? Ó, quando você vira o termo fase, pensa na palavra ângulo, tá? Tudo bem que fica estranho pensar ângulo de ângulo. Ó, aí eu simplifico aqui, pessoal, o 4 com o 16, aqui dá 1, aqui dá 4. Então vai ficar π sobre 4 mais 9π sobre 4. Então o φ vai dar 10π sobre 4. Se quiser, é o 5π sobre 2, tá? Inclusive, aí, por exemplo, aqui a gente pode, só para ter uma noção do que eu estou falando, a gente pode trocar por grau. Então põe lá no pi, quanto que é que põe no pi? 180, né? Então, ó, 180 por 2 dá 90. 90 vezes 5, 450. Então, eu acabei de achar o que você estava perguntando, Bi. Ele está no grau 450. Não? Ele partiu daqui, ó. De onde ele partiu? Ele partiu do π sobre 4. O π sobre 4 seria aqui, ó, 45 graus. Aí ele começou. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. No instante 4 ele está em algum lugar. Ele está aqui, ó, no 450 graus. Então, ele saiu do 45, andou até o 360 e mais 90 graus. Então, ele parou exatamente no 450 graus, que é exatamente isso que eu achei aqui, ó. Entendeu? Se eu tivesse substituído o instante 4 na equação do vovô ateu não, do seu sorvete, eu ia achar quanto ele andou em metros. Entendeu? Acho que ele pediu isso na outra, não pediu, não. Constru- Construa o gráfico do ângulo em função do tempo. Antes de construir o gráfico, eu queria calcular uma coisa aqui. Queria calcular o período. Calcula o período para mim aqui, ó. Por favor.
Como que a gente faz para calcular o período? O período é o tempo necessário para ele percorrer uma volta completa, não é? Então pensa o seguinte, ó, ele partiu da onde esse corpo aqui, ó? Qual foi a posição inicial dele? Foi o π sobre 4. Se eu quero calcular o período, imagina que ele estava aqui no π sobre 4, né? Ele fez isso aqui, ó. Então ele andou mais 2π, não é? Então, para eu achar o período, o que que eu faço? Eu vou perguntar para essa equação aqui, ó, em que instante ela está nessa posição aqui, ó. Ó, vê se faz sentido isso que eu fiz, tá? Dá para cortar aqui o π sobre 4 com o π sobre 4, né? Dá para cortar o π com o π, né, ó. Ô, gente, vê se vocês conseguem fazer essa conta de cabeça, ó. Eu vou passar o 16. Primeiro eu vou cortar esses pis aqui. Peraí, deixa eu colocar de outra cor. Aqui, ó. Eu corto esse pi aqui com esse aqui, ó. Então vai ficar o 16, vou passar para cá multiplicando, vai dar 32, igual a 9t. Então fica 32 igual a 9t. Portanto, o período é 32 dividido por 9. Aqui não tem como sair dessa conta, tá? Vai dar quebrada mesmo. Paciência. Agora vamos fazer o gráfico de ângulo em função do tempo, gente. Isso aqui é a novidade da novidade. Ó, a gente está acostumado a fazer gráfico de espaço por tempo. Só que agora eu quero de ângulo por tempo. E aí? Como que ficaria? Ângulo por tempo. Será que é uma reta? É uma parábola? É uma hipérbole? O que diabo ela é? Acho que é a primeira coisa que eu tenho que definir. Para você responder, você tem que olhar para essa função aqui, ó, gente. Quem é o teu y? Fi, quem é o teu x? Não tem? Não é uma função de primeiro grau? Acabou. Ah, professor, mas para um pouquinho. Para. Por que que você acha que é uma função de primeiro grau? Eu estou falando por conta desse expoente aqui. Então, é uma reta. Se é uma reta, o que nós precisamos tomar só cuidado aqui é o seguinte: qual é o critério para eu estabelecer se a reta vai sair da origem ou não origem? É o φ zero. Como ele partiu do π sobre 4, ou seja, ele não partiu diretamente do zero, então eu coloquei a origem aqui, ó, de onde ele partiu, perdão, a posição inicial. Aqui é o π sobre 4, tá? Aí, por exemplo, ó, no instante 4, ele estava em que posição? Estava no 5π sobre 2. Tudo bem? Gente, é tudo igual. Quer ver uma coisa? O que que eu descubro aqui se eu tirar a área desse gráfico? Nada. Não descubro nada. Nada. Porque eu estou multiplicando φ por tempo. Nada. O que que eu descubro se eu calcular a tangente desse ângulo?
A velocidade angular. Não é um gráfico de φ em função do tempo? Se eu calcular a inclinação dessa reta aqui, ó, ela vai ter uma tangente, não vai? A tangente dela é o ômega. Quer ver? Vamos provar isso? Prova para mim, Danilo, que a tangente desse ângulo é o ômega. Beleza. Enxerga primeiro um triângulo retângulo no gráfico. Enxergou? Esse aqui é o ângulo, ó. Vamos chamar esse ângulo de θ. Eu quero calcular a tangente desse ângulo, ok? Tangente. Então eu faço cateto oposto, tangente de θ igual. Quanto vale o cateto oposto? 5π sobre 2 menos π sobre 4, certo? Pode enxergar aqui como sendo 10π sobre 4? 10π sobre 4, tudo bem? 10π sobre 4 menos π sobre 4 dá 9π sobre 4. Nossa, que diabo isso aqui? Peraí. Ó, vai ficar 9π sobre 4 dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Olha quem apareceu. 9π sobre 4 dividido por 4 dá 9π sobre, que é exatamente o ômega. É exatamente o ômega, tá? Então a gente basicamente repetiu a abordagem que nós fizemos para movimentos retilíneos para circular. Agora imagina, por exemplo, se a gente mete uma aceleração. Aí vai começar a aparecer Torricelli com φ. É, porque, por exemplo, se eu meter uma aceleração aqui, ó, por exemplo, imagina que o corpo está acelerando. Aí isso vira um move. Aí começa assim, ó. Ômega igual a ômega zero mais AT. Eu vou até na versão ômega. Olha essa. Φ igual a φ zero mais ômega zero T mais A sobre 2 T2. O que é isso? É um sorvetão versão φ. Olha esse aqui, ó. Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais duas vezes A vezes delta φ. O que é isso? Torricelli versão φ. A gente não entra nesse estudo, tá? Eu só quis colocar aqui, a mensagem é, o buraco não tem fundo, tá? Então, assim, quando vocês falarem que o Enem é foda, dobra essa língua. Dobra essa língua. Porque a coisa podia ser bem pior. Pelo menos em física, eu posso garantir para vocês, tá? Isso aqui, gente, eu não vou abordar, por quê? Porque não cai nos vestibulares mais tradicionais. Isso aqui é só pra galera dos militares, tá? A gente para nessa loucura do movimento uniforme, tá? Questão número 4. Essa questão é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco de teoria? Na questão 4 já é um bom momento para a gente falar um pouco de teoria. Então agora vamos para a teoria. Na verdade, a teoria que eu vou comentar, ela já vai se referir tanto à questão 4 como a 5 e depois, consequentemente, a 6. A gente estuda, quando a gente estuda movimentos circulares, se você pegar os exercícios mais recentes desse assunto, né, aí dos últimos 4, 5 anos, vocês vão perceber que a grande maioria dos exercícios não trabalha movimento circular nessa perspectiva. De, porque isso aqui é uma perspectiva muito matemática, né? Puta, equação de ângulo e os caralho. Na vida real, o que eles gostam de fazer? Eles pegam alguma coisa que fica girando sem parar e pede para você calcular frequência, período. E uma das coisas que eles gostam de trabalhar dentro desse aspecto é o que a gente chama de transmissão de movimentos. Transmissão
de movimentos. Tá? Por que que esse ponto da física é muito importante? Porque foi graças a esse estudo, obviamente junto com outros, que a gente conseguiu transformar um motor numa máquina, né? Porque o que que acontece? Se eu quero automatizar um processo de produção qualquer, eu vou precisar de uma coisa que produza movimento. E qual é o dispositivo que os caras inventaram lá na Revolução Industrial que produz movimento? É a porra do motor. Só que, gente, o movimento que o motor produz é um movimento idiota. É um monte de pistão subindo e descendo. Na física, esse movimento de sobe e desce, ele não é um movimento útil. Eu quero fazer coisas girar, eu quero fazer uma esteira andar. Então eu vou acoplar coisas para fazer o movimento do motor virar um movimento de giro. E é aí que entra a questão da transmissão de movimentos. Transmitir movimento significa pegar um movimento motor de alguma coisa que está gerando esse movimento e transformar isso num movimento circular. A partir do momento que você consegue transformar o movimento de um motor num movimento circular, você está fazendo uma transmissão de movimentos, tá? Então, o que que é isso, né? É a transformação de movimentos motores em circulares. Porque o grande barato da coisa é que com esse tipo de movimento eu consigo escolher a frequência de giro. A transmissão de movimento ela está muito mais no sentido de escolher a frequência que eu quero girar. Então eu vou usar um sistema de várias polias para poder transmitir um movimento. Eu vou pegar um caso bem simples para você entender. Vamos supor que eu queira montar eu vou construir um relógio. E o meu relógio, ele vai ter um ponteiro, um relógio digital, é um relógio analógico, super caro. Ele vai ter um ponteiro dos minutos, dos segundos e das horas. Quero os três ponteiros no relógio. Só que tem um problema. O relógio ele vai ser abastecido por uma fonte de pilha. Então tem uma bateria que você põe no relógio e você precisa fazer três ponteiros girar com velocidades diferentes. Tipo, eu quero que o ponteiro dos segundos dê uma volta em um minuto. Ponteiro dos segundos. Eu quero que o ponteiro dos minutos demore uma hora para fazer isso aqui. E eu quero que o ponteiro das horas demore 12 horas para fazer isso aqui. Eu preciso que os ponteiros funcionem em formas diferentes. Então eu vou montar um sistema de transmissão de movimentos. Nesse sistema, eu vou criar três polias. Eu vou montar três polias. Aqui no meu exemplo, eu não vou colocar três, eu vou só colocar duas. Então eu vou colocar uma polia, que eu vou chamar de polia um, tá? E essa polia, ela, se a gente olhar aqui, ó, nela, bem aqui pertinho, ela tem um monte de dentinho assim, ó. Ela é toda dentada. E eu vou encaixar nesses dentes aqui uma outra polia, assim, ó, de tamanho diferente. E aqui é que tá o barato. O tamanho das polias tem a ver com a frequência de giro. É isso que a gente vai descobrir aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Uma dessas polias vai estar ligada direto no motor. E a outra polia vai girar de maneira solidária. Ela vai girar porque ela está encaixada na primeira. Então, por exemplo, vamos conectar a polia um no motor, tá? A polia um é a polia motriz. Ela é a que está ligada no motor. Então, por exemplo, ela vai girar de acordo com a frequência do motor. Essa polia, ela é inerte, ela não mexe. Ela só vai mexer a partir do momento que a motriz for girar. Essa daqui é a polia solidária, tá? Parênteses. Existem duas maneiras de você montar esse sistema.
Ou você encaixa as duas polias uma na outra, ou você conecta elas por uma corrente. O processo é o mesmo. Então eu poderia fazer assim, ou, por exemplo, assim, ó. Quem nunca fez a questão do açougueiro do Enem? Se você nunca fez a questão do açougueiro do Enem, você precisa fazer a questão do açougueiro do Enem. Lembra da questão do açougueiro? Não? Procura a questão do açougueiro, que é uma questão que fala sobre esse tipo de arranjo aqui, que é o arranjo da bicicleta também, né? No caso da bicicleta, uma das polias é a motriz porque ela está ligada na pessoa, então a pessoa pedala, é a frequência de pedalada. A outra polia está ligada na roda de trás, que vai girar numa outra frequência de pedalada. Não necessariamente na mesma frequência. Por isso que às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, vocês já repararam, pessoa que está andando de bicicleta, você olha para a pedalada, a pessoa tá mó rápida assim, ó. E a bicicleta tá devagarzinho. Ela tá pedalando com uma frequência, mas a roda tá girando com outra. Esse, gente, é o princípio de sistema de transmissão de marcha no carro. Num sistema de marchas do carro, você tem as polias de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, você abre uma caixa de diferencial de câmbio. Se o carro tem, por exemplo, 6 marchas, você vai ter 6 polias de tamanhos diferentes. Dependendo do que você quer dar para o motor, né, para o carro, se você quer que a roda gire muito ou se você quer que a roda gire pouco, você escolhe a marcha de sistema de transmissão, tá? Então, assim, é um assunto que, puta, você pode inventar zilhões de questões, tá? Tá, mas qual que é o Paranauê da história? O Paranauê é o seguinte: as frequências estão relacionadas aos raios. E aí, gente, obviamente, vocês já imaginam que tipo de pergunta vai aparecer, né? Olha, eu tenho uma roda que está girando com uma frequência tal. Qual deve ser o tamanho da outra se eu quiser que ela gire com uma frequência tal? Então, muitas vezes o cara vai te dar uma relação de frequências e pedir a relação de raios. Ou o que é mais comum, ele te dá uma relação de raios, te dá uma frequência e pede a outra, tá? Por exemplo, é muito comum, a gente até vai fazer um exercício, acho que não sei se vai dar para fazer hoje, que é um exercício onde eu vou conseguir, a partir da frequência de pedalada, calcular a velocidade da roda de trás, tá? Por conta de uma relação de contas que a gente vai fazer ali. Bom, o que que a gente precisa fazer então? Eu preciso criar uma maneira de resolver problemas que envolvam esse raciocínio, ok? Bom, você tem, como eu disse, você tem duas situações. Essas situações aqui, ó, elas são equivalentes. Ou seja, tem alguma coisa em comum aqui. E é justamente sobre essa coisa que a gente vai ter que prestar atenção, porque é aqui que passa a resolução. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui que vamos fazer um caso de cada vez. Vamos supor que essa roda aqui, ó, ela tem um raio, vou colocar aqui, vai, raio 1 de 20 centímetros e essa daqui tem um raio 2 de 10 centímetros. Coloquei raios diferentes, tá? Quanto maior a diferença de raios, maior a diferença de frequência, tá? Vamos supor que essa roda aqui, ela esteja girando no sentido horário, horário, com uma frequência de 5 Hz. Então, tipo, a roda está girando no sentido horário, 5 voltas por segundo, ok? Beleza. Essa daqui, eu quero descobrir a frequência dela. Tá, beleza. Como que a gente vai abordar? A primeira coisa que eu preciso fazer é chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto que eu estou desenhando aqui, ó? Esse ponto aqui, que está na extremidade da polia, ele está girando 5 vezes por segundo, concorda? Só que como essas polias estão engatadas uma na outra,
À medida em que essa polia aqui é jogada para baixo, ela faz essa daqui também vir para baixo, ó. Ela faz isso aqui. Perceberam? Uma está girando no sentido horário e a outra está girando no sentido anti-horário. Acontece o seguinte, gente. Imagina esse ponto aqui viajando junto com a polia, né? À medida que a polia está girando, esse ponto aqui, ó, ele está viajando, ele está viajando, ele está viajando, até ele chegar aqui. Quando esse ponto chegar aqui, você concorda que esse ponto ele vai pertencer simultaneamente aos dois giros ao mesmo tempo? Dois giros ao mesmo tempo? Isso significa, pessoal, que essa polia aqui, ó, ela é obrigada a girar com a mesma velocidade que essa daqui. Se a gente pegar todos os pontos da polia 2 que estão aqui na extremidade, ó, imagina vários pontinhos desse, vários pontinhos desse. E se eu pegar vários pontinhos dessa outra polia grande, pelo fato dessas polias estarem encaixadas uma na outra, obrigatoriamente todos esses pontos têm que girar com a mesma velocidade. O que não quer dizer, puta, isso aqui é foda. Não quer dizer que a frequência aqui também é 5. Porque o que acontece, pessoal? Pensa que para esse ponto aqui dar uma volta, ele teve que dar uma puta distância, não teve? Se os pontos têm a mesma velocidade, enquanto esse ponto aqui anda essa puta distância, os pontos da polia pequenininha não tem que andar a mesma distância? Só que para andar a mesma distância, ele vai ter que dar mais volta. Essa é a sacada do negócio. Quanto menor for a polia, mais voltas o ponto vai ter que dar para poder andar a mesma coisa que o ponto grandão. Então, o segredo para trabalhar com polias acopladas assim, ó, é entender que todos os pontos das extremidades da polia têm que ter a mesma velocidade linear. Vou escrever isso aqui, ó. Todos os pontos das extremidades das polias devem possuir a mesma velocidade linear. Devem possuir a mesma velocidade linear, tá? Importante ressaltar, pessoal, que essa ideia de igualar as velocidades lineares desses pontos, ela vale tanto para esse caso como para esse. Qual é a única diferença das duas acoplagens? Na primeira, quando eu acoplo as duas, uma grudada na outra, cada uma gira num sentido. Aqui não. Aqui, quando eu acoplo com corrente, por isso que isso aqui é útil na bicicleta, por exemplo. Porque, gente, pelo amor de Deus, na bicicleta você pedala para frente e você quer que a bicicleta vá para frente. Então, a polia que está na roda de trás, ela precisa girar no mesmo sentido da polia que você está pedalando. Então, para fazer isso, eu uso corrente. Então, por corrente, se uma está girando para um lado, a outra também está. Mas o que continua sendo igual? Se você pegar todos os pontinhos que estão na corrente, aqueles pontinhos que passam pela polia grande e aqueles pontinhos que passam pela polia pequena, se você pegar todos esses pontinhos, todos terão a mesma velocidade, tá bom? Então, qual é a matemática do problema quando aparecer polias assim? A matemática do problema é a seguinte: a velocidade linear da polia 1 é igual à velocidade linear da polia 2.
Só que velocidade, aí é que entra a história da frequência. Por quê? Eu posso relacionar as velocidades ou com frequências ou com períodos. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui nas velocidades assim, ó, 2πr1 f1. 2π raio da polia 1, frequência da polia 1. Isso é igual a 2π r2 f2. Ok? A gente pode cancelar os dois p's, tá bom? E aí eu tenho a relação que é a relação que te norteia nas questões. R1 F1 igual a R2 F2, tá? Como algumas questões são questões teóricas, nem sempre você vai ser obrigado a fazer conta. Vale a pena a gente construir uma frase aqui, vem cá. Observa aqui numa situação, gente. Na matemática, a gente diz que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas dá sempre a mesma coisa. Pode fazer um teste. Toda vez que você está trabalhando com grandezas que são diretamente, inversamente proporcionais, ou seja, né, quando uma aumenta, a outra diminui, como esse aumento e essa diminuição são feitos na mesma proporção, por exemplo, se um dobra, o outro cai à metade. Se um triplica, o outro divide por três. É isso que é grandeza inversamente. Só que toda vez que você faz a multiplicação dessas grandezas, o valor dá o mesmo. Porque quando uma aumenta, a outra diminui para compensar. Eu queria que vocês observassem isso aqui, ó. O que está escrito aqui, gente, é que o raio e a frequência, raio e frequência são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui. O que isso quer dizer? Que a roda menor vai ter que girar mais vezes para dar conta do recado. Entendem? A roda menor, ela vai ter que girar mais vezes para conseguir ganhar a mesma velocidade que a outra, ter a mesma velocidade que a outra, tá bom? Então a gente consegue rapidamente descobrir, né, que depois que você tem isso na sua cabeça já, você já aplica exatamente essa ideia no exercício, né? Então eu já olho aqui, ó, por exemplo, percebi que a polia 2 ela tem um raio que é a metade da polia 1. Bom, se ela tem um raio que é a metade da polia, ela vai girar com uma frequência duas vezes maior. Então, olha só, R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. 10 Hz. Tá? É, na questão do Enem, só para falar da questão do açougueiro, ele era um sistema mais ou menos assim, ó. Você tinha uma roda, eu não lembro exatamente da questão, mas era mais ou menos assim. Você tinha uma polia que estava conectada no motor. E tinha uma outra polia que estava conectada na serra para cortar carne. E aí ele queria que a gente escolhesse o melhor arranjo de tal maneira que a velocidade dessa roda não fosse tão grande, não fosse uma velocidade tão diferente da velocidade do motor. O que era exigido do aluno nesse tipo de questão? Era perceber o seguinte, que o que faz essa roda girar rápido, com muita frequência, é a diferença de raio. Quanto maior for a diferença de raio, maior será a diferença de velocidades. Então significa o seguinte, por exemplo, numa situação limite, se essas duas polias estiverem com o mesmo tamanho, elas estão com a mesma frequência. Se eu abaixo uma e aumento muito a outra, essa frequência fica muito rápida.
Então, o que que o exercício queria? Que o aluno conseguisse perceber isso, que o que vai fazer essa roda girar mais devagar é que ela não seja muito diferente em termos de tamanho da outra roda, tá? Por isso que a gente fala, né, professor, é muito comum o professor falar, meu, você não vai ir bem se você não souber o bagulho. Porque, assim, muitas vezes a gente está acostumado a fazer a conta. Quando vem um exercício teórico, a pessoa fica, tá, mas e agora? Depois procura lá, do açougueiro. Oi. Ah, é claro que pode. Porque para pensar o seguinte, eu já sei até sei de que questão que você está falando. Imagina uma questão assim, ó, que você tem uma polia que tem um raio R e ela tem 24 dentes. Seriam 24 ranhuras. Isso é muito comum em exercício. Ao invés do cara te dar o raio, ele te dá, entre aspas, o tamanho da polia. Então é como se o dente fosse uma unidade de medida. Então você chama o dente de X, tá? Então uma polia de raio R, ela tem um comprimento X, que equivale a 24 dentes. Muito bem. Aí eu chego e falo assim: qual deve ser o tamanho de uma outra polia? Qual deve ser o raio de uma outra polia, caso ela tenha 240 dentes? O que que você faz? Se cada dente é uma unidade de medida, você quer dizer para mim que o comprimento desta circunferência é 10 vezes maior. Acontece que o comprimento é proporcional ao raio. Então significa que se você está dizendo que essa bolota tem R, essa daqui vai ter 10 Rs. Então tem alguns exercícios que ao invés do cara dar o raio, para ludibriar o aluno, ele dá o número de dentes da polia, tá? Fica atentos com isso daí que você pode fazer. Que horas são? Ai, droga. Então deixa, vai. Me lembra que eu preciso falar do eixo. Polia no eixo, tá? Mas aí a gente faz isso na próxima aula. Hã? Isso é uma engrenagem. É um tipo de engrenagem. Mesma coisa. Na verdade, engrenagem é o nome do sistema. Polias são as partes da engrenagem. A engrenagem é isso tudo. Seria isso aqui, é um sistema de engrenagem. As polias são as partes dela, tá? Beleza? Então é isso, gente. Amanhã a gente se vê de novo, tá? Amanhã a gente tem ligação covalente, porque a gente acabou iônica, e refração. Refração, continuação de refração, tá? Vou falar de dióptro plano. Foi. É, eu não fiz as contas, eu acho. Eu não fiz as contas. Calcular desvio de ângulo. Eu acho que eu fiz o não sei, não sei, né? Falei de miragem, falei de. Eu falei do paralaxe? Falei, né? Falei.